Bem-vindos a mais um episódio do 10 e 10. Tema de hoje, Rolex Explorer 2. Contar um pouquinho mais da história desse relógio que agora em 2021 está completando 50 anos de história. Bom, todo mundo já deve saber um pouquinho, imagino, que a Rolex antigamente era um relógio muito mais ferramenta do que essa marca de luxo gigantesca que ela é hoje. E os relógios naquela época eram muito lançados com um propósito em mente, de ser uma ferramenta específica para cada função, para cada profissão. A gente tinha o Submariner, que era focado 100% para mergulhadores, e tivemos o GMT, que era focado para os pilotos, com as mudanças de fuso horário, que foi o primeiro relógio deles com o ponteiro GMT e o bezel. Vou falar um pouco mais disso mais para frente. E em 71, a Rolex lançou um relógio para exploradores de caverna, para espeleologistas. Uma coisa que não parece muito lógica, né? Se pensar hoje em dia, nossa, vou entrar numa caverna, vou de Rolex. Mas na época ele trouxe essa ideia do ponteiro de 24 horas, que eu vou explicar como é que se diferencia um pouco do GMT na época, mas que foi focado nessa história, que era o 1655, também conhecido como Freccione. Freccione, que em italiano vem da flecha grande, que é esse ponteiro de 24 horas laranja que vocês estão vendo no mostrador do 1655. Por que ele tem esse mostrador 24 horas? Porque nas cavernas, obviamente, na escuridão total, você não conseguiria distinguir se você olhando no relógio aqui e ver, putz, está aqui marcando 1 hora, se é 1 hora da tarde ou 1 hora da manhã. Você se perde com essa noção da luz. O bezel fixo de 24 horas entrava exatamente com essa ideia junto com esse ponteiro. Por quê? Porque você tem o horário normal nos ponteiros normais como todo relógio, e esse ponteiro AM/PM, que ele não é um ponteiro GMT, indicando se 12 horas ou 24 horas, se você está no período da manhã ou no período da noite. Nessa época, os Rolex não são como hoje em dia, que você consegue marcar dois fusos horários diferentes. Os ponteiros eles eram todos interligados. A diferença do ponteiro GMT, que não é GMT nesse caso aqui, porque ele é usado com uma escala fixa de 24 horas, eles rodavam juntos, só na metade da velocidade, então ele demorava 24 horas para dar a volta, enquanto o normal demorava 12. E com essa escala fixa, você conseguia saber na posição do ponteiro a referência do 1 hora, se 1 hora estava apontado para o 13 ou para o 1, mostrando se é 1 da tarde ou 1 da manhã. O GMT, por exemplo, na época, que também usava esse mesmo movimento, como ele fazia para medir dois fusos horários diferentes? Você tinha o bezel, que era rotativo, então você conseguia marcar ele para o fuso horário, compensar mais 2, menos 3 GMT, qual fosse o fuso horário que você tivesse, para você saber 2 horários em 2 partes do mundo. Isso não era interessante para a caverna, a ideia era simplesmente saber se era dia ou noite. Então esse ponteiro e o bezel era fixo, e esse ponteiro era só para você ter essa indicação pelo bezel se era manhã ou se era noite. Então dentro da caverna você saberia dizer se é manhã ou é noite, que depois de muito tempo na caverna que os exploradores estivessem lá dentro, eles podiam se confundir e não saber mais em que época eles estavam. O mostrador do 1655 ele tinha marcação luminosa para as 24 horas, então você conseguia tanto ter a referência do horário normal quanto da flechinha AM/PM, então no escuro o explorador conseguia saber se era manhã ou noite pela quantidade de material luminoso. E ele teve 5 variações do 1655, inclusive com a flecha vermelha, que pouca gente sabe, que a maioria delas hoje em dia já ficou laranja devido à luz, UV, enfim, as condições que o relógio passou. Então é meio raro de achar um que esteja ainda vermelho, mas tem essa versão também. Depois, em 85, veio a nova transição, que eles chamam de transição esse modelo, porque ele durou pouco e entrou em seguida, que foi o 1650. E o que mudou principalmente no 1650? A gente teve a caixa aumentou um pouquinho para 40mm, apareceu o fundo branco pela primeira vez, e acho que a principal diferença a ser citada, além dos ponteiros que mudaram para Mercedes Hands, que é a mão de Mercedes, que eles chamam o ponteiro de Mercedes, ele finalmente, a Rolex colocou nele, era uma novidade na época até, o ponteiro 24 horas, então você conseguia arrumar o ponteiro da hora independentemente do ponteiro GMT, que se tornou o GMT, que antigamente era só um ponteiro AM/PM. E isso você conseguia deixar o relógio mais atraente para viajantes, e, enfim, não só para o povo da espeleologia no começo, que deixava o relógio muito nichado, até por isso foi um relógio que não vendeu muito na época. E logo em seguida, já no final da década de 80, em 89, a Rolex lançou a nova versão dele, que foi o 1650, que é o famoso Explorer 2 40mm. Uma das principais diferenças que surgiu nessa versão foi, que inclusive é usada até hoje,
foi a criação dos ponteiros no mostrador polar, que é o mostrador branco, dos ponteiros dos índices de hora terem essa borda preta, para dar esse contraste muito legal. Isso surgiu nessa referência. Essa referência ficou em produção por 22 anos, até o aniversário de 40 anos do Rolex Explorer 2, que teve uma grande mudança, que foi o lançamento do 216570, onde o Explorer 2 passou a ter 42mm, mostrador Maxi, a caixa Maxi, como a Rolex ficou o apelido disso tudo, e ele cresceu, ele virou um relógio mais parrudo, até seguindo as tendências na época de que os relógios tinham ficado maiores de modo geral. Uma das principais mudanças que teve, a gente viu na versão anterior, a gente tinha um ponteiro de GMT a MPM, tinha mudado para um ponteiro fininho vermelho. E nessa edição de 40 anos de aniversário, a Rolex voltou como homenagem ao 1655 a flechona laranja, que vocês estão vendo aí em destaque. O relógio continuou com todas as funções que ele tem agora de pular a hora, de você ter o ponteiro independente de GMT, então ele realmente se tornou um relógio de GMT, mesmo com o bezel fixo. E esse relógio ficou em produção por mais de 10 anos, até agora, recentemente, em 2021, no aniversário de 50 anos, que a Rolex lançou a nova versão, o 226570, e que muita gente estava esperando várias mudanças, eu até inclusive achei que ia ter muito mais mudança do que teve, mas basicamente a Rolex, no melhor estilo Rolex, só deu uma emagrecida, manteve o bezel de alumínio, ainda bem, que muita gente achou que ia parar num bezel de cerâmica. E, assim, diferenças básicas que aconteceram agora. Esse relógio foi lançado agora em abril de 2021 e assim, a mais principal, assim, eu diria, a principal de todas é o fato que agora os ponteiros de hora e minuto, eles ficaram em preto fosco ao invés do preto brilhante como ele era na geração anterior. Ele mudou o movimento também, ficou ganhou um pouco mais de reserva de marcha, os luminosos em chroma light, mas nada assim muito brutal ao melhor estilo Rolex de ser. E é um relógio que deve ficar aí em linha tranquilamente pelos próximos 10 anos ao melhor estilo Rolex de mudança. Para quem já me conhece há algum tempo sabe que eu sou fãzaço do Rolex Explorer 2, é um sonho muito antigo e então é sempre um prazer poder falar sobre ele. Acho um dos relógios mais interessantes da linha Rolex e inclusive é um dos poucos Rolex da linha esportiva que tem uma baixa fila de espera. Isso acho que está mudando, tá? Posso estar falando isso hoje, vocês estão vendo esse vídeo daqui a um mês e isso não faz o menor sentido do que eu estou falando. Mas é um relógio que hoje, se eu fosse sugerir para alguém um Rolex que saísse um pouco da curva, sem dúvida nenhuma o Explorer 2 é uma das opções mais legais que tem. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você tem um modelo de preferência, alguma coisa, me manda aí embaixo. Não esquece de deixar seu like e seguir o canal para ajudar a gente a crescer. E até o próximo.